Tá gravando. Olá, pessoal, tranquilo? Bom dia! Bom dia, pessoal. Bom, depois daquele descanso que nós tivemos, e hoje nós vamos dar então a continuidade, depois daquela pausa que nós tivemos no estudo dos filhos, hoje nós vamos então dar continuidade ao estudo dos filhos, tá certo? Lembrando que nós já vimos o filho dos invertebrados, os poríferos, tá certo? Ou espongiários, até o filho dos equinodermatas. Nós já vimos tudo isso, ok? Mostrando características principais, morfológicas, fisiologia, alimentação, nutrição, né? Nós já vimos representantes, quer dizer que nós fizemos um apanhado legal, geral de todos os filos, até os equinodermatas, os equinodermas. E hoje nós vamos dar então a entrada nos cordados. Ô professor, vamos ver os cordados hoje? Vamos. Eu preciso prestar atenção? Claro que você precisa prestar atenção. Ok? Larga o caderno, depois você faz as anotações, vai ficar gravado, você assiste quantas vezes você quiser, aonde você quiser, levar o professor para assistir, você vê, mas tem que prestar atenção na aula. E outra coisa, já falei para vocês, organização de estudo. Se você não faz uma organização de estudo, fica complicado. Tá bom? Vamos lá então? Cordados. Agora, gente, cordados. Quando você fala cordados, vem do latim. Significa corda. Corda. E você pode chamar esse filo do quê? Filo dos cordados, filo cordada ou apenas cordados. Tá bom? É importante você saber isso. E dentro desse filo, gente, existe um time legal de você saber, de você conhecer, tá? E um timaço que a gente vai dar uma olhadinha, que são os representantes principais, as suas classes importantes, subfilos importantes, tá bom? A origem dos cordados é até meio assim desconhecida, tá certo, né? Lá mais ou menos no Cambriano, há 500 milhões de anos atrás apareceram os primeiros cordados, eu estava lá e vi, né? E existem mais ou menos aí, pessoal, tá certo? Entre 45 mil a 81 mil espécies conhecidas, tá? Dentro desse grupo dos cordados. E outra coisa que vale saber, é um grande filo do reino animal superiores, principalmente os tetrápodes, que a gente vai dar uma olhadinha, tá bom? É bom você saber disso, né? Agora, quando você fala em tetrápodes, quem são os carinhas que representam? Quem são os manos que apresentam dentro desse grupo? Você tem quem aí dentro, tá certo? Você tem os peixes, a superclasse dos peixes, né? Você tem quem mais aí? Você tem as aves, os mamíferos, você tem quem? Os anfíbios, os répteis, que formam a superclasse tetrápode também. Tá certo? Então existe uma grande quantidade de representantes, são exemplos da diversidade e complexidade do grupo. Tá? São extremamente evoluídos. Totalmente diferente dos filhos anteriores aí, se você acompanha direitinho, né, se você prestou atenção nas aulas desse velho professor. Tá certo? Muito bem. Agora, gente, se dentro desse grupo existe o quê? A superclasse dos peixes, os tetrápodes. Tá? Agora eu pergunto, falou em cordados, você tem que guardar as características importantes iniciais. E alguma fase do desenvolvimento embrionário desses animais apresentaram o que? Alguns ainda levam essas características primitivas e outros desapareceram e adaptaram em outras. Então, gente, quando você fala em cordados, você tem que lembrar de quem? Primeiro, notocorda. Notocorda. É importante você guardar? É importante você guardar. A notocorda, pessoal, também chamada de notocórdio, tá? É uma corda dorsal. Noto. Noto significa dorso. Corda, corda. Corda no dorso, tá certo? Do animalzinho. E essa notocorda, pessoal, ela apresenta o dorso do animal. Tá? É uma haste cilíndrica, elástica, é um bastão fino, uma haste cilíndrica no dorso do animalzinho. Tá certo? Certo? A notocorda, guarda bem, notocorda. Segunda característica, tubo neural dorsal. Esse tubo neural dorsal, tá certo, gente? Tá? Eles apresentam
principalmente, pessoal, ao longo do corpo do bichinho e tem uma origem ectodérmica. A origem dela é ectodérmica, ecto fora, ectodérmica, e representa ao longo do corpo do bichinho, o tubo neural dorsal. Então você pode reparar que a notocorda é dorsal e o tubo neural dorsal também. Dorsal. Você está falando com o dorso do seu professor? Está falando com o dorso do velho? Não, você está falando com o quê? Com o ventre do velho. O meu ventre. O dorso está aqui, ó. Está atrás. Tá? Então, notocorda dorsal, né? E tubo neural dorsal atrás. Outra característica importante que você tem que guardar, né? Fendas branquiais na faringe. Essas fendas branquiais na faringe é uma característica marcante também dos cordados. Você tem que guardar, tá bom? E é importante também, gente, que os cordados terrestres, essas fendas branquiais, elas desaparecem e dão origem à traqueia para levar o ar aos pulmões. Tá? Um aspecto evolutivo. Tá certo? Muito bem. E a cauda pós-anal, né? Essa cauda pós-anal, pessoal, é uma cauda que aparece após o ano, pós-anal. Tá? É uma cauda muscular que se estende após o ânus, que serve para a dinâmica do bichinho, tá certo? Para a movimentação do animalzinho aí também. Tá? Então, essas 4 características estão presentes nos cordados. Tá? Fase embrionária, alguma hora, algum momento da fase embrionária apresentar. Tá bom? Beleza? Beleza. Características importantes. Vamos comentar para vocês, vamos citar agora, vamos falar um pouquinho a respeito de características gerais do grupo. Porque na verdade a gente vai dar uma olhadinha em cada classe importante. Tá certo? E subclasse importante. Tá certo? Características gerais, vamos lá. Todos os cordados são triblásticos? São triblásticos. Apresentam 3 camadas importantes. Tá certo? 3 folhetos. Apresenta. Tá? Eu não vou explicar novamente o que é um animalzinho triblástico e diblástico. Tá? São celomados? Todos são celomados. Apresentam o celoma envolvido totalmente pela mesoderme. O celoma verdadeiro. E só uma perguntinha aí, pessoal. Uma perguntinha. A partir de que filo apresenta o celoma verdadeiro? Plateumindo? Não. Asqueumindo? Não. Qual? Qual seria? Anelídeo. Tá bom? Então você precisa guardar, pô. Enem, vestibular, isso cai de monte. Cai pra dedéu. Tá certo? São animais deuterostomados. Deuterostomados, que apresentam o quê? Em alguma fase do movimento embrionário, eles apresentam a formação do ânus antes da boca. Deuterostomados. É importante você guardar também. Ok? Beleza? Muito bem. Apresentam simetria bilateral? Apresentam simetria bilateral. Não vou explicar novamente o que é isso. É uma simetria bilateral. Assista as aulinhas do professor, você vai ver totalmente esclarecido esse assunto de simetria bilateral. Outra coisa, pessoal, eles apresentam cefalização. A formação de uma cabeça, cefalização. Como, por exemplo, na tênia. A tênia, os plateumintos apresentam alguns exemplos, como a tênia apresenta a cefalização. O escólix dela, lembra do escólix? A formação onde tem as ventosinhas da tênia, cefalização. São animais metamorizados, tá certo? Eles apresentam metamorismo, né? O metamerismo. Apresenta os cordados, metâmeros. Os anelídeos apresentam metâmeros. Ah, professor, apresenta em forma de anéis e tudo mais. Guarda isso também, hein, meu. Vai guardando, tá certo? Metamerismo. Olha o caso do corpo humano, olha o nosso caso, por exemplo. A musculatura abdominal apresenta o quê? Metâmeros, os tanquinhos, como o seu professor tem, tá certo? Né? Então aqueles tanquinhos que apresentam, aquele pessoal sarado e tudo mais, como o seu velho professor, metâmeros, tá certo? É um exemplo disso, a musculatura abdominal, tá certo? Eles podem ser dioicos, podem ser monóicos, você já sabe o que é isso. Monóicos, hermafroditas, dioicos, sexos separados. Podem ser? Podem ser.
tá? Podem ter uma reprodução sexuada ou assexuada? Pode, principalmente sexuada. Em alguns casos, tá certo? Assexuada pelo processo de brotamento. A fecundação pode ser interna ou externa? Pode. Nos mamíferos, por exemplo, nós temos fecundação interna. No caso, a reprodução pode ser, a desenvolvimento pode ser externo também. A fecundação externa, como nos peixes, por exemplo, que ocorre, tá? Isso é de forma geral, ok? Apresentam a notocorda como característica? Nossa, sensacional. Essas 4 características que eu passei por vocês, vocês precisam guardar, que é geral dos cordados, ok? Beleza? Beleza. Eles estão adaptados aos mais ambientes, terra, água e ar. Você encontra acordado. São totalmente adaptados. Então, essas características aí, pessoal, tá, são gerais, que a gente vai dar uma olhadinha de forma individual nas aulas que vem pela frente. Bom? Então, o que nós vimos até agora? Nós vamos apresentar a geral dos cordados, falamos das 3 características importantes, né? E falamos de algumas características também importantíssimas de forma geral. Agora o professor vai se hidratar. O velho precisa se hidratar, tá certo? Boca seca. Bom, vamos lá, gente. Classificação dentro dos cordados. Existe uma classificação? Existe, você precisa guardar. Existe uma classificação didática para você guardar que fica mais fácil, né? De forma geral assim, é com essas 2 classificações. Primeira classificação, protocordados ou acrânia. Protocordados ou acrânia, excelente, exato. Os protocordados ou acrânia são aqueles representantes sem crânio, sem encéfalo e sem vértebras, tá? Acrânia, prefixo A, significa não crânio, sem crânio. Ô, professor, só uma dúvida. Pois não, pode perguntar. Chega mais aí, pessoal. Pois não. É verdade, professor, que existem alguns representantes dos cordados que apresentam um crânio assim, tipo meio cartilaginoso, sem vértebras? É verdade sim, tá certo? Né? Olha lá, um crânio cartilaginoso sem ossos, sem vértebras. E quem seria, professor? Quem seria? O peixe bruxa. Peixe o quê? Peixe bruxa. O peixe bruxa ele apresenta uma característica semelhante a essa que nós estamos falando. Uma espécie de crânio cartilaginoso, sem vértebras, sem ossos. Existe então cordados sem ossos? Mas são cordados, tá certo? É diferenciado dos filhos anteriores. Então peixe bruxa, não vem com Harry Potter, não é peixe bruxo, não, tá certo? É peixe bruxa, tá? Harry Potter, tá? Eles apresentam essa característica. Então, uma primeira divisão didática que você precisa guardar, que vale a pena, são protocordados ou acraniados, ou acrânia. E dentro dessa classificação, existem 3 subclasses importantes que você precisa guardar. Precisa? Precisa. Tá? Então, seria primeiro os hemicordatas, né? Os hemicordados, pessoal, tá? Tem como representante aí, e são poucos os representantes, mas nós temos aí o Balanaglossus. Bananaglossus não é banana, não é de musa paradisíaca, banana, bananeira, é Balanoglossus. O Balanoglossus é um excelente representante, tá certo? Desse grupo chamado de hemicordados. Agora, uma segunda subclasse que existe, pessoal, dentro desse grupo, que seria os urocordados. Urocordados? Exatamente, tá? Uro é corda, uro é cauda, cauda dos cordados. E dentro desse grupinho aí, quem que você tem lá? Os tunicados e as sídeas, que são representantes dos urocordados. Nossa, cada nome, professor, eu preciso guardar isso aí. Oh, precisa, gente, precisa. Não reclama, precisa. Cada matéria tem sua dificuldade, matemática com cálculos, física com fórmula, história com datas e fatos, português com regras, né, e tempos verbais, inglês também. É assim mesmo, gente. Biologia é estudo da vida, né? Tá certo? Bom, e uma terceira classificação, pessoal, que seria então, tá? Os cefalocordados. E dentro dos cefalocordados, céfalo significa o quê, pessoal? Cabeça dos cordados. E dentro desse grupo você tem quem? Você tem o popstar chamado de Anfioxo. Anfioxo,
tá certo? O anfíox. Um peixinho, como se fosse uma lâmina bonitinho, que tem em qualquer livro de biologia, certo? Então existem essas 3 subclasses dentro, então, desse grupo de protocordados ou acraniados. Existe. Só para retomar. Protocordados ou acraniados, 3 subfílios, você tem quem? Você tem lá os hemicordados, você tem quem lá? Os urocordados e cefalocordados. Tá certo? Com seus representantes. O primeiro, o bananoglossus. O segundo seria os urocordados, os tunicados e assídeas. E o terceiro, então, seria o anfíox. Muito bem. Uma segunda classificação importante dentro do subfilo dos vertebrados, você tem quem? Os craniatas. Craniata. Se é craniata, é diferente de acraniata. Craniata tem crânio. A craniata não tem crânio. Acabei de falar isso agora. Tá certo, gente? Né? Craniata é um subfilo dos vertebrados. Então, quem você tem aí dentro, pessoal? Você tem quem aí dentro? E quando você fala em craniata, você tem crânio, encéfalo e vértebras, tá certo? Você tem os ciclostomados, que fazem parte dos peixes. E esses ciclostomados, você tem quem? As lampreias, tá certo? Né? São peixes sem mandíbula. Fica aquela boca redonda assim, ó. Não tem mandíbula. Então fica com aquela boca, tá certo? São as lampreias, peixes sem mandíbulas que pertencem aos peixes. Aí no caso dos ciclostomados. Aí você já entra depois a superclasse dos peixes. Quem que está dentro da subclasse dos peixes? Os osteícti, que são peixes com ossos, espinhas e tudo mais. Comer uma sardinha não é mole não, tira espinha pra caramba. Tilápia também, né? Bom, o limãozinho vai bem. Agora, os peixes que não têm ossos, seriam então os condrictes. Cação, tubarão, condrictes. Então dentro da superclasse dos peixes você tem os osteítes e condrictes. Tá? E um pouquinho do lado você tem quem? Os ciclostomados, que é a lampreia, que são peixes sem mandíbulas. Agora, gente, aí já entramos num grupo dos tetrápodes. Quem seria? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A superclasse dos tetrápodes. Os peixes não são, né? Os peixes ficam à parte. Tá certo? Ok? Então, essa classificação você precisa guardar? Precisa guardar, não tem jeito, tá certo? Organize seu estudo, né? Faça uma divisão de horário, né? Você não vai se arrepender depois, você que está no 3º ano principalmente, de ver seu nome na lista de aprovados e fazer o seu pessoal, a sua família, a sua mãe e seu pai despencar lágrimas de alegria e ver o filho dentro de uma universidade, tá bom? Alegria para os pais não tem preço, tá? Então vamos retomar direitinho? Vamos retomar. Craniata, com crânio, encéfalo e vértebras. Você tem quem aí dentro? Fazem parte do subfilo dos vertebrados. É um subfilo dos vertebrados. E aí dentro você tem quem? Quem? Você tem lá os ciclostomados. São peixes sem mandíbula, como por exemplo a lampreia, tá? E depois você tem quem na jogada? A superclasse dos peixes. E depois você tem aí separadamente a superclasse tetrápode. Tá bom? Onde você encontra quem? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Eu acho que ficou legal, eu acho que deu para entender direitinho, né? Ficou interessante isso aí. Tá? Então, gente, essa aula de introdução aos cordados, e na próxima aula a gente vai, vamos minuciar as classes importantes, os representantes e tudo mais. Ok, gente? Muito bem, o professor se despede. Qualquer observação você coloca lá direitinho nos comentários. Se quiser falar com o professor, coloca lá também. Se quiser falar que está com saudade, anota lá também, a gente conversa. E qualquer dúvida a respeito também, tá bom? Muito bem, um grande beijo para você, saúde para você, para sua família, para seus amigos. Se organize nos seus estudos, que vale a pena, tá bom? E vai Corinthians, né? Depois da eliminação de Huracan, fazer o quê, né? Sul-Americana, mais um, né? Libertadores, Sul-Americana, e aí vai. Vou falar um vai Corinthians tristinho, assim. Vai Corinthians, tá bom? Falou, gente. Grande abraço, professor, um grande beijo, se cuidem e até a próxima. Fui.